Olá, amigos do programa Medicina Moderna, sejam bem-vindos a mais um programa que nós estamos realizando aqui na Clínica Center Plástica do Dr. Maurício Carvalho. Este é o segundo trabalho que nós estamos realizando aqui com o Dr. Maurício. No primeiro programa nós apresentamos o doutor, apresentamos o consultório dele, falamos sobre a formação e a experiência profissional. E nesse segundo programa que nós estamos iniciando neste momento, nós vamos falar sobre algumas técnicas cirúrgicas que o doutor também procede e indica para quem tem necessidades. Na verdade, doutor, nós vamos falar um pouquinho sobre lipoaspiração e lipoescultura, né? Nós temos ouvido bastante dúvida a respeito sobre essas duas técnicas cirúrgicas. Gostaria que o senhor nos falasse sobre as diferenças e o que tem de melhor em cada uma. Bom, em primeiro lugar, queria saudar o Galvão aqui, nosso estimado amigo, tá? Demais membros da equipe. E a lipoaspiração e a lipoescultura, elas são procedimentos cirúrgicos que elas entram naquela gama de procedimentos que trabalham o contorno corporal. Elas buscam devolver ao paciente ou atribuir ao paciente aquela harmonia do contorno corporal. Hoje em dia a gente não pode negar, né, a nossa sociedade ocidental. Embora os conceitos de beleza sejam conceitos assim muito subjetivos e particulares de cada um, a nossa sociedade ocidental ela mantém uma certa média, vamos dizer assim, do belo, do bonito. Então, o contorno do corpo feminino sempre priva por uma cintura bem marcada, um quadril mais pronunciado, obviamente, sem ter aquela saliência, digamos que popularmente conhecido como os culotes, tá? As sobras de pele, que são os famosos pneuzinhos, que as mulheres procurem fugir sempre, tá? São detalhes do contorno corporal que podem ser corrigidos com a lipoaspiração ou a lipoescultura. A lipoaspiração, então a gente pode discutir mais adiante, a técnica em si, ela é a retirada do tecido adiposo. Esse tecido adiposo, nós temos sempre, de um ponto de vista anatômico, temos a pele e abaixo da pele nós temos o subcutâneo. No subcutâneo que vai ocorrer o acúmulo da gordura. E é esse acúmulo de gordura que tem no subcutâneo que a gente vai trabalhar, que a gente vai remover o excesso de gordura através da lipoaspiração. Já ao passo, a lipoescultura seria aquela lipoaspiração que é estritamente voltada para a parte estética. É como se a gente fosse fazer a escultura do corpo humano, pegar e fazer as suas curvas e saliências. A lipoescultura a gente consegue de que maneira? Através do exame da paciente, a paciente vai chegar no nosso consultório, a gente vai examiná-la, ela vai dizer o que é que ela busca, tá? Se tem uma saliência de gordura a mais, uma parte de circunferência abdominal. Geralmente a maior procura, que é um procedimento que nós fizemos aqui na clínica, fizemos em ambiente hospitalar, mas os pacientes nos procuram no dia a dia aqui na clínica, grande parte por acúmulo de gordura na região lombar, principalmente na região do dorso, aquela região das costas. Então a gente faz a técnica da lipoaspiração, vamos retirar toda aquela gordura que tem, ou grande parte da gordura que tem no dorso, na altura das costas, na altura dos braços, atrás da mama, tá? E principalmente na região lombar, vamos retirar esse excesso de gordura para a gente poder dar aquele contorno daquela cintura lombar bem definida, limitada. Com esta gordura, a gente vai processar essa gordura e ela pode ser injetada, tá? Colocada em depressões do corpo ou em estruturas que tu queira fazer um aumento volumétrico. O maior exemplo que a gente é procurado para a gente pegar, retirar essa gordura da região lombar, do dorso e colocar ao realizar o aumento dos glúteos, colocando essa gordura dentro do músculo glúteo e no subcutâneo da região glútea também. Muito interessante. E essas duas técnicas são indicadas exatamente que uma paciente vem aqui, o senhor faz a indicação ou ela já procura uma dessas duas possibilidades de realizar?
A gente tem que deixar bem claro aqui que a lipoaspiração, a lipoescultura em si, ela não é um procedimento para emagrecer o paciente. Isso é importante. Ela não é uma cirurgia indicada para pacientes que estão muito acima do seu peso, com sobrepeso ou pacientes obesas. Por quê? Porque ela não é um procedimento para emagrecer, ela não vai tirar a gordura do corpo em todo o corpo, ela só vai ressecar, retirar gorduras. Tem regiões que estão em excesso e a gente pode pegar essa gordura e desprezar, se não for o anseio da paciente, um exemplo de aumentar um bumbum ou tiver alguma depressão. Às vezes temos a depressão trocantérica, tá? Para os nossos pacientes entender, a gente chama aquela depressão próxima ao culote. Ali a gente pode preencher todas essas depressões. Então, doutor, uma paciente que vem aqui lhe procura, que tem um sobrepeso muito alto, né? Um índice de massa de gordura muito alto, ela tem uma limitação pela quantidade de gordura que pode ser retirada do corpo dela numa sessão, vamos dizer assim, de lipoaspiração. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica preconiza que até uns 5% do peso corporal pode ser ressecado, retirado, lipoaspirado, numa cirurgia de lipoaspiração. A gente sempre procura respeitar, a gente sempre retira um pouco menos até que esse máximo, que até 5% é considerado como seguro, tá? A gente procura não ir até esse limite, mas sempre retirar o máximo possível para a gente maximizar o máximo o resultado. Certo. E dentro dessa técnica da lipoaspiração, ela pode realizar assim quantos procedimentos durante um período? E quanto tempo ela pode repetir a lipoaspiração, por exemplo? Como eu falei, a lipoaspiração, o ideal, os pacientes ideais para se submeterem à técnica são aqueles pacientes que já tiveram, então, que se for o caso, um paciente com sobrepeso, já ter atingido um peso ideal, e a gente fazer a lipoaspiração justamente aonde ficou acumulado aquela gordura que esteja atrapalhando o paciente. Vamos dizer assim, até os pacientes que frequentam a academia ou que já têm um corpo sem excessos de gordura, já pode se beneficiar desse procedimento, porque às vezes tem pessoas que têm um hábito de vida saudável, têm uma alimentação saudável, praticam esportes físicos com regularidade e mesmo assim tem esses acúmulos de gordura ou no abdômen ou no dorso, em alguma região que esteja lhe causando um desconforto, tá? E obviamente, se chegar esses pacientes para nós, um procedimento, respondendo a tua pergunta, já seria o ideal. A gente já conseguiria oferecer um resultado satisfatório para esses pacientes com um procedimento apenas. Caso seja necessário mais de um procedimento, no mínimo 6 meses a 1 ano por aí entre um procedimento e outro. É muito importante isso. Tem gente que quer resultados muito rápidos com essas técnicas, doutor, e isso não é indicado para esse tipo de necessidade, por exemplo, que uma pessoa tenha, né? A gente vê até artistas, né, que a gente olha, tem um corpo, vamos dizer, perfeito, mas ela tem alguma coisa que a incomoda e ela procura, às vezes, um cirurgião plástico para realizar um pequeno procedimento, né, que a incomoda, por exemplo, né? Na questão dos homens, a gente tem visto que os homens também têm se preocupado bastante com essa questão, né? A visualização do corpo, né? A gente vai na academia, tem muitos homens muito vaidosos, tanto quanto as mulheres. E eu sei que eles, às vezes, têm até um pouco de receio de vir no cirurgião, e a gente sabe que as mulheres estão trazendo os homens nos consultórios, é isso, né? Exatamente. A procura dos procedimentos estéticos, em grande parte da lipoaspiração, é um dos procedimentos mais procurados pelos homens hoje em dia. E essa procura, a maioria são homens que vêm ao nosso consultório, vêm com suas esposas, vêm aqui, geralmente, ou tem aquela barriguinha, aquela saliência a mais, ou aquela gordurinha, aquele pneuzinho aqui ou ali, vamos chamar assim, para a gente ficar de uma forma mais descontraída, né? E eles vêm acompanhados das suas esposas, ou geralmente homens solteiros que buscam ter um contorno corporal que lhe traga um conforto maior. Mas, ano após ano a gente nota um grande aumento da procura para a cirurgia plástica pelos homens. Isso aí eu tenho visto também. Na verdade, que nós temos reconhecido isso através, né, da moda, né? Que a moda hoje,
como sempre exaltou o corpo feminino, também exalta o corpo masculino, e a maioria das pessoas se projetam naquela imagem que está sendo mostrada na mídia, vamos dizer assim, né? Na mídia. Muito comum também é procura para tratar a ginecomastia, que é o acúmulo de glândula, é um aumento da glândula mamária masculina, e geralmente esse aumento da glândula mamária masculina sempre tem um acúmulo de gordura ao redor dessa glândula, causando o aumento da mama masculina. E a parte da gordura nós corrigimos através da lipoaspiração. Olha, muito interessante. Que é um trauma que muitos homens têm, desde a idade da adolescência até a vida adulta, eles detêm aquele trauma por ter uma mama masculina mais projetada do que às vezes a média dos seus amigos. Na época escolar sofrem bullying na escola, e é um procedimento, um problema muito fácil de resolver através de uma cirurgia, e às vezes por receio ou por vergonha eles terminam não procurando o atendimento especializado. Muito interessante, doutor. Mas assim, existem algumas limitações, né? O senhor mesmo falou sobre a limitação de retirada de gordura, que é 5% que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica indica, né? Quais são as outras limitações que o senhor pode me dizer a respeito desses trabalhos, assim? As limitações em si... De idade, talvez? Quando a gente faz um procedimento da cirurgia plástica ou qualquer outra cirurgia, a gente tem que atentar muito para fazer um pré-operatório. Primeiro a gente procura estabelecer... Primeira coisa, quando surge um paciente aqui no meu consultório, eu vou tentar escutar. Eu quero escutar o paciente para saber o que ele busca, tá? O que ele veio aqui buscar, tá? A gente tem que tentar captar. Às vezes tem um paciente que está com sobrepeso, ele quer emagrecer 20, 30 quilos com a cirurgia plástica, ficar com o corpo uma atriz de cinema, e não. A gente tem que se captar, porque se a gente fazer, às vezes, o que pode, sem captar o que o paciente busca, a gente pode, por melhor que faça a cirurgia, a gente nunca vai conseguir satisfazer o paciente. Então a gente tem que tentar, primeiro, ouvir bastante o paciente e explicar qual a melhor técnica, no caso, frente ao problema, ao anseio que o paciente apresenta, e daí a gente explicar as técnicas e principalmente explicar qual o resultado que a gente consegue obter, até que nível de satisfação a gente vai conseguir oferecer para esse paciente. Vencida essa primeira etapa, nós vamos entrar nas etapas de solicitar os exames pré-operatórios, que aí entram exames de sangue, raio-x de tórax, principalmente pacientes fumantes, fazer uma avaliação cardiológica através de eletro, ver se o paciente não sofre de nem uma arritmia cardíaca, se está apto para fazer o procedimento anestésico também, vai consultar com o médico anestesiologista, que vai liberar ou não o paciente. Quando nós tivermos toda essa gama, essa avaliação pré-operatória baseada em modernos protocolos de exames pré-operatórios, nós vamos dizer que o paciente está apto a realizar a cirurgia. Isso aí seria então a preparação, né, para a cirurgia, essa preparação não só psicológica, mas também essa preparação dos exames que têm que ser realizados, né? E é interessante o senhor notar e o senhor falar sobre essa questão do que a pessoa procura, né? Porque a pessoa chega aqui talvez com uma ideia falsa do que ela pode se preparar, o que ela pode aparecer, né? A partir do momento que ela faz uma cirurgia. É importante que o senhor diga, então, e seja sincero como o senhor é, para que ela não tenha falsas ilusões. Com certeza, o principal segredo de um paciente satisfeito é o desenvolvimento de uma relação médico-paciente de uma forma clara, porque ambos, médico e paciente, vão ser satisfeitos no processo final. Eu queria salientar também que é sempre importante nessa consulta pré-operatória, checar se o paciente não tem alergia, né, a medicação, às vezes a parte alimentar, tem pacientes que estão usando alimentos ou medicações que podem interferir, então sempre é importante, ao deixar essa mensagem ao paciente, que sempre traga a lista de medicações ou de cirurgias anteriores, se teve algum problema ou se foi tudo com êxito perfeito. Nós faremos um breve intervalo, doutor, já voltaremos aqui diretamente da Clínica Center Plástica com uma segunda parte sobre esses procedimentos de lipoescultura e lipoaspiração. Já voltaremos, pessoal.
Então voltamos aqui, pessoal. Obrigado pela sua audiência aqui com o nosso programa Medicina Moderna. E nós estamos conversando aqui com o Dr. Maurício Carvalho sobre a lipoescultura e lipoaspiração. Doutor, como é que é a técnica que vocês utilizam na cirurgia propriamente dita? Bom, a técnica então da lipoescultura, passado aqueles momentos então do pré-operatório que nós já discutimos, no dia da cirurgia, nós realizamos a cirurgia, que é sempre importante deixa eu salientar a realização dessa cirurgia com médicos cirurgiões especialistas, tá? Especialistas, como eu digo, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é muito importante, porque são médicos que têm uma experiência maior e estão habilitados para realizar esse procedimento. Outra coisa, os pacientes devem sempre atentar, realizar suas cirurgias em um ambiente hospitalar, onde tenham recursos terapêuticos, diagnósticos, tem um centro cirúrgico equipado, um controle de infecção rigoroso que funcione, tudo dentro de preceitos da Anvisa e secretarias de vigilância sanitária. Tá? A técnica em si, o paciente vai fazer um tempo de jejum, tá? Geralmente de 8 a 12 horas de jejum, e vai ser submetido à anestesia. Anestesia, quando nós fizemos a lipoaspiração, lipoescultura com dorso e com o paciente deitado em posição supina ali, para a gente fazer a lipoaspiração no abdômen, a gente geralmente opta pela anestesia geral, para a gente ter um controle da parte respiratória de uma forma mais satisfatória. Se são cirurgias contorno corporal, alguma região menor que a gente vai abordar, pode ser tratada com sedação e anestesia local, tá? Mas a grande maioria é com anestesia geral. Passado isso aí, a gente já fez a marcação antes da anestesia com o paciente acordado, a gente marcou o paciente, o corpo, aonde a gente vai retirar essa gordura, onde está demais e aonde a gente vai enxertar essa gordura, que são nas depressões ou quando a gente quer obter um aumento volumétrico de uma região. Tá? A gente faz a infiltração com uma solução estéril que contém anestésico local, vasoconstritor, isso para a gente ter o paciente ter um melhor conforto da analgesia, melhor conforto sem dor no pós-operatório, e o vasoconstritor para a gente pegar e ter uma diminuição da perda sanguínea durante o procedimento, para a gente não aspirar sangue do paciente. Tá? Após a gente infiltrar essa solução no subcutâneo do paciente, esperar um determinado tempo para essa medicação agir, a gente vai com essas incisões que são pequenas, próximo a meio centímetro, por aí, no máximo 1 centímetro, vamos introduzir a cânula de lipoaspiração. Tá? Nessa cânula de lipoaspiração, ela é conectada a um aparelho do lipoaspirador e a ponta dela a gente tem alguns furinhos ali, alguma extremidade que vai soltar, vamos dizer assim, ela vai descolar, soltar esse acúmulo de gordura que tem no subcutâneo e vai lipoaspirar, vai aspirar essa gordura, retirando essa gordura da onde ela está em excesso. Obviamente ela segue um trajeto para uma mangueira de látex e vai ser depositada num recipiente estéril também, que após a gente fazer a lipoaspiração, a gente vai tratar essa gordura. Essa gordura vamos retirar algum excesso de material hemático, excesso de sangue, e vamos preparar essa gordura para posteriormente ela ser lipoenxertada. No caso do paciente com a lipoescultura. Então ele faz a primeira lipoaspiração, então ele vai fazer um procedimento de lipoescultura, usa a mesma gordura que foi retirada do próprio corpo. Sim. E aí, assim, nós conseguimos aquele resultado daquela cintura bem cavadinha, digamos assim, uma cintura lombar fina e em breve um aumento glúteo, realmente na parte superior do bumbum.
que é então que as mulheres mais querem que isso aconteça, né, doutor? Exato, é a nossa maior procura por isso. A gente sabe que toda cirurgia pode ter algum risco, né? Quais são os riscos que essa cirurgia pode... Vamos dizer, a lipoaspiração, lipoescultura, ela não é um procedimento isento de riscos. Obviamente, esses riscos, o maior fator, digamos, que a gente pode diminuir, que o paciente pode diminuir o seu risco cirúrgico, como eu falei anteriormente, é procurando realizar a sua cirurgia com especialistas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Pode pesquisar como foram as suas cirurgias, o passado do seu cirurgião também, tá? E, obviamente, nos riscos propriamente ditos, eles já são bastante minimizados quando a gente obtém aquela consulta, aquela revisão com exames e anamnese pré-operatória bem feita. E existe uma gama, uma parcela de riscos que mesmo os exames a paciente estando apta, os exames estando sem nenhuma alteração, podem ocorrer, tipo hematomas, equimoses no subcutâneo, tá? Que são os roxos, que os pacientes chamam, que ficam com a pele edemaciada, edema, o edema é bastante importante, que realmente forma, tá? Que não seria nenhuma complicação, seria uma intercorrência, o edema. Alguns riscos mais graves, como embolia, trombose venosa profunda, são doenças que podem ser minimizadas com o uso de meios de compressão elástica, meios de compressão pneumática, também uso de heparinas, tá? Mas mesmo assim são riscos que persistem. A gente tenta ao máximo, baseado nos últimos estudos mais modernos, tentar minimizar esses riscos aí. Esses riscos, na verdade, são minimizados através desses procedimentos que o senhor disse, né? Ter um profissional habilitado, estar numa clínica habilitada, num hospital, né? Ou seja, cercado de todos os cuidados que a boa indicação seja dada, né, pelas autoridades médicas, autoridades sanitárias, né, de saúde, né? A gente nota muito assim, às vezes a gente lê, a gente ouve, né, a gente vê na mídia sobre algumas operações que são feitas em lugares não habilitados, onde acontecem muitos acidentes, vamos dizer, durante uma operação dessas aí, né? Onde aqueles profissionais não habilitados, com equipamentos também de não boa qualidade. Sim, a lipoaspiração foi um procedimento que sofreu, vamos dizer que foi muito marginalizado, sofreu um certo preconceito ultimamente, baseado em acidentes, resultados não satisfatórios que ocorreram, como tu citaste anteriormente, mas e às vezes a mídia publica resultados, uma Miss, um artista fez um procedimento tal de lipoaspiração e não logrou um resultado satisfatório e morre por aí. Mas esses casos, se tu for pegar e analisar minuciosamente, geralmente foram feitos em lugares não credenciados, tá? Às vezes até sem anestesista, tá? E por profissionais não habilitados, mas isso aí não é mostrado. E a gente vê muitas vezes também que as próprias pacientes impõem, né, determinados resultados, querendo muito mais do que é o recomendado. A gente vê, às vezes, artistas, pessoas que lidam ou trabalham com o corpo e querem resultados muito rápidos e acabam tendo resultados negativos nisso aí, né? E quais são os cuidados que um paciente deve ter no pós-operatório? Bom, quanto ao pós-operatório da lipoescultura, da lipoaspiração, a gente sempre recomenda como cuidados ali ter primeiro uma boa alimentação, uma bastante hidratação, tá? Temos que usar a modelador pós-operatório, pós-cirúrgico, que é como se fosse uma malha, um tecido elástico, que ela vai comprimir, ela vai deixar justinho, apertadinho o corpo, ela vai conter grande parte do edema. É importante a paciente fazer as revisões periódicas, seguir sempre as orientações pós-operatórias do seu médico, porque no início ela vai ficar bastante edemaciada, bastante inchada. Às vezes o paciente fica até um pouco maior do que ela chegou aqui, essa saliência, essa depressão ou esse acúmulo de gordura, tá? E com o passar do tempo, o que é esse passar do tempo? Geralmente 20, 30 dias, esse edema, grande parte ele já começa a passar, a se resolver.
até esse contorno, essa harmonia do contorno começar a aparecer após um mês e atingindo a sua totalidade, digamos, a sua perfeição, o máximo do seu resultado, até 6 meses. Nesses 6 meses aí, o edema ele cede por completo da lipoaspiração, tá? Daquele subcutâneo ali. E a pele, também quando fizemos a lipoaspiração, ela sofre uma grande melhora da sua flacidez. Por isso que a lipoaspiração, ela é indicada no dorso, no abdômen, ela é indicada na região do braço, para as pacientes conseguirem se livrar do tchauzinho, né, não balançar o braço. Na região do submento, também, abaixo do queixo, para tentar tirar a flacidez. Nessa região é uma região que ela é totalmente empregada mais para tirar a flacidez da pele no submento, embaixo do queixo, na região cervical, do que para tirar um grande acúmulo de gordura. Então é uma outra indicação também que a gente podia deixar da lipoaspiração, é essa melhora da flacidez dessa pele, que melhora bastante. Então eu gostaria de agradecer essa oportunidade para a gente estar fazendo essa explanação e tirando algumas dúvidas dos nossos pacientes sobre o procedimento da lipoescultura. Nos colocamos à disposição para sanar maiores dúvidas e muito obrigado ao canal e a ti, Antônio. Nós agradecemos aqui o nosso programa Medicina Moderna, da sua recepção, da sua equipe, que sempre recepciona muito bem aqui no seu consultório. E nós queremos agradecer a você, Dr. Maurício Carvalho, por essa entrevista. Pessoal, muito obrigado, nossos telespectadores. Voltaremos na próxima semana aqui no seu canal 14 TV Caxias. Até lá, amigos.